Hoje eu vou indicar 4 copos ou taças que são essenciais para degustar cerveja. Salve pessoal! O vídeo de hoje é tanto para aqueles que querem começar uma coleção de copos ou taças, quanto para aqueles que não têm muito espaço em casa e querem ter somente os básicos. Bom, vamos começar pelo clássico, o pint. O pint, na verdade, é uma unidade de medida de volume, que seriam 473 ml aproximadamente nos Estados Unidos e 568 ml aproximadamente na Inglaterra. O pint eu indico muito para o copo do dia a dia, do churrasco, de beber e celebrar com os amigos, sem tanto aquela preocupação com a análise técnica do que se está bebendo. A gente tem tanto o pint clássico inglês, que é esse, quanto o Nonic Pint, que é esse aqui com formato bem semelhante. Então qualquer um dos dois vai atender vocês com a mesma proposta. Agora, saindo do clássico pint, a gente vai para a tulipa. E eu digo essa tulipa aqui, que é a verdadeira, e não aquele copo que provavelmente a tua vida inteira te entregaram como sendo tulipa, que é esse daqui. Na verdade, esse é um copo Pilsen, e em alguns lugares é chamado de copo Lager também. Então essa é a verdadeira tulipa. Provavelmente ela é o copo ou taça mais versátil que a gente tem. Originalmente ela atende muito bem estilos belgas, mas ela pode ser usada para diversos estilos, se não todos os estilos. Então se tem uma taça que é versátil, é essa. E por que ela é tão versátil e tão usual? Bom, começa pela haste dela, que a gente tem a opção de segurar pela haste ou pelo bojo, se a gente quer trocar calor da mão com o líquido ou não. Ela tem esse bojo bem largo e essa parte superior mais afunilada, que favorece a retenção de aromas e a formação de espuma, e ainda tem esse bocal virado para fora, que é um encaixe perfeito na boca. Então esse copo, essa taça é indispensável na minha opinião. Bom, o próximo copo, ele não é um copo muito versátil, é um copo até bem específico para determinado tipo de cerveja, e eu tô falando do copo Weizen, que é esse copo aqui. Ele é específico para cervejas de trigo alemãs. Weizenbier ou Weissbier, Dunkelweizen, Weizenbock. E eu costumo indicar ele como um copo básico, essencial, porque eu entendo que quem está começando nesse mundo de entender mais de copos e taças também está começando no mundo de entender cervejas especiais ou beber cervejas especiais. E com certeza o estilo Weiss é um estilo que quem está iniciando nesse mundo gosta bastante. Eu vejo muito que é uma cerveja de entrada para essas pessoas. É uma cerveja com baixo amargor, baixo teor alcoólico e é muito aromática e saborosa. Questão técnica, ela é bem específica para cervejas de trigo porque ela tem a quantidade exata de uma garrafa alemã, que é 500 ml. Porque essas cervejas de trigo alemãs que tem aquele sedimento de levedura no fundo da garrafa, a gente serve com esse sedimento, faz parte da experiência. Então a gente vai servir toda a garrafa de cerveja e quando tiver no finalzinho ali da cerveja, junto com aquele sedimento, a gente sacode e serve junto. Esse copo vai ajudar a reter bastante a espuma. Lembrando que esse tipo de cerveja é altamente carbonatado, ou seja, tem bastante gás carbônico e o trigo tem bastante proteína, o que favorece muito a formação de espuma. Além disso, fica muito bonito aqui o corpo da cerveja, apesar de ela ser turva, a gente consegue enxergar o perlage, que são aquelas pequenas bolinhas de gás carbônico que vão subindo no fundo do copo, como a gente vê muito em espumantes. Mas não confunde perlage com aquelas bolinhas que ficam na parte interna, na parede interna do copo. Aquilo é sujeira, gordura, provavelmente poeira, resquícios de gordura da esponja de lavar louça, ou então até resto de detergente. Aquilo é sujeira, perlage é outra coisa. Bom, e o quarto copo ou taça, na verdade não vai ser o último, porque eu vou trazer um bônus no final. E eu tô falando da taça ISO. Essa taça é extremamente versátil, ela é muito utilizada para degustações, provas sensoriais, e ela tem uma questão bem de análise sensorial mais técnica. Ela é muito utilizada em concursos, e é utilizada inclusive no Campeonato Brasileiro de Sommeliers de Cerveja. E por que ela é tão boa para esse tipo de degustação? Bom, começa pela quantidade, né, pela capacidade de líquido que ela tem. É um pouco mais de 200 ml, o que permite que
a gente consiga analisar, fazer uma análise visual dela de cor, turbidez e até espuma com uma quantidade mínima de líquido. Por exemplo, de 50 a 100 ml já é possível enxergar bem a cor e os atributos visuais dela. Lembrando que, ao contrário do vinho, ao degustar a cerveja, mesmo que em quantidade, várias amostras, a gente literalmente bebe a cerveja, a gente não coloca na boca e devolve como o pessoal do vinho faz. Então, beber a mínima quantidade de cerveja nessas situações é importante não só para evitar que a gente sature o paladar, como também comece a sentir os efeitos do álcool, né? Além disso, ela tem a haste, que permite a troca ou não de calor da mão e do líquido, né? Ela tem também esse bojo um pouco mais largo que o bocal, que faz com que os aromas se retenham ali e a gente consiga soltar eles aos poucos durante a degustação. Então pode ver que o bocal é bem estreito, mas a gente consegue ir soltando os aromas aos poucos e tem um encaixe perfeito no nariz também. Bom, a Taça ISO ela tem um valor bastante acessível, normalmente consegue comprar ela aí por um pouco mais de R$20. Então eu realmente indico ela para quem quer levar um pouco mais a sério a questão da análise sensorial de cervejas. Bom, conforme eu falei, a gente vai ter uma taça bônus. E essa taça é a taça TQ. Quem desenvolveu ela foi o cervejeiro italiano Theo Musso, junto com outro especialista em análise sensorial, o qual o apelido é Quasca. Então eles pegaram as primeiras letras aí de cada nome e formaram esse nome TQ. Ela é uma taça extremamente versátil, ela funciona para praticamente todos os estilos de cerveja e realmente é uma taça muito bonita, como vocês podem ver aqui. E por que eu indico ela como uma taça bônus e não uma taça essencial? Bom, primeiro que ela é realmente mais cara do que essas outras taças ou copos aqui. Talvez alguns copos Weiss tenham um preço semelhante, mas ela normalmente é uma taça mais cara. Do ponto de vista técnico, ela tem muita semelhança com a tulipa. Ela tem os mesmos propósitos de bojo largo, bocal virado para fora, haste, assim como a tulipa. Então eu indicaria a taça TQ mais para situações de celebrações, momentos especiais, cervejas complexas ou cervejas que realmente a gente tem a intenção de dar um pouco mais de sofisticação na degustação. Indicaria a taça tulipa mais para o dia a dia. Além disso, usar uma taça que é um pouco mais cara no dia a dia vai acabar quebrando e vai acabar dando prejuízo. É claro, se puderem ter as duas, melhor ainda, mas qualquer uma das duas vai entregar aí uma questão técnica muito semelhante. E aí, vocês já conheciam todas essas taças ou copos? Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, dá o curtir, isso dá bastante força para a gente continuar trazendo esse tipo de informação e conteúdo aqui para vocês. Fechado? Até o próximo vídeo.